Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um período que, nossa, mudou tudo. É a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918. Temos aqui vários materiais, sabe? Fontes acadêmicas, anotações. E a ideia é ir fundo nisso, para entender não só a guerra em si, mas tipo, o que causou tudo aquilo, né? As rivalidades, as alianças, as tensões e o que ficou depois. Vamos tentar ir além do que todo mundo já sabe. Pronto? Então, começo do século XX. O pessoal chama de paz armada. Engraçado esse nome, né? Pois é, porque de paz mesmo não tinha muito. Exato. Na prática, as grandes potências, Alemanha, França, Inglaterra, estavam numa corrida armamentista assim frenética e disputando colônias, mercados na África, na Ásia, uma tensão constante. Exatamente. Essa paz armada era mais uma fachada, né? Por baixo, o que a gente vê nas fontes é que fervilhavam os nacionalismos. Tinha o paneslavismo, que a Rússia apoiava, querendo unir os povos eslavos, o pan-germanismo, com a Alemanha querendo juntar os povos germânicos, e, claro, o revanchismo francês. Aquela vontade da França de pegar de volta a Alsácia-Lorena, que perdeu para a Alemanha lá em 1870. Isso tudo influenciava muito a política, sabe? As alianças. Falando em alianças, a Europa estava divididinha, né? Uhum. Dois blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, que já vinha lá de 1882. Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Que bom, depois a gente sabe que mudou de lado, né? Uhum. E já havia uma certa desconfiança ali dentro, como algumas notas mostram. E do outro lado, a Tríplice Entende, que se consolidou mais tarde, em 1907. França, Rússia e Inglaterra. Era tipo uma teia, né? Qualquer puxão podia arrebentar tudo. Exato. E o ponto mais sensível dessa teia, o que vários textos apontam, era a região dos Balcãs. Ali era um caldeirão, né? O Império Turco-Otomano já decadente, perdendo o controle, vários povos eslavos querendo independência com a Rússia apoiando por trás, e ao mesmo tempo a Áustria-Hungria querendo expandir para lá também. Batia de frente direto com os sérvios, com os russos. Essa tal questão balcânica. Era o que todo mundo via como assim, o barril de pólvora da Europa. Só esperando a faísca. E a faísca veio, 28 de junho de 1914, Sarajevo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Quem matou foi Gavrilo Príncipe. Um jovem nacionalista sérvio. Sim, membro da Mão Negra, um grupo que, pelo que os documentos indicam, tinha umas ligações com gente do governo sérvio e, indiretamente, com a Rússia também. E esse evento, bom, foi o gatilho, ativou aquele sistema todo de alianças que você falou, foi um efeito dominó. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Aí a Rússia se mobilizou para ajudar a Sérvia. Daí a Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e à França. E a Inglaterra entrou logo depois que a Alemanha invadiu a Bélgica, que era neutra, para tentar aplicar o tal plano Schiffing, né? Aquela ideia de vitória rápida sobre a França. Um plano que as fontes mostram que era ousado, mas é complicado logisticamente desde o início. Pois é, e assim, uma crise que era regional, ali nos Balcãs, explodiu e virou uma guerra mundial. Impressionante a rapidez. E a guerra em si teve fases bem diferentes, né? Começou com a tal guerra de movimento, ataques rápidos, avanços. Mas isso não durou muito. Logo emperrou, principalmente depois da Batalha do Marne. Exatamente. Aí veio a fase mais longa e, francamente, mais terrível, a Guerra de Trincheiras. As descrições que a gente encontra são brutais. Lama, frio, doenças, bombardeios dia e noite e avanços minúsculos, tipo metros, custando milhares de vidas. Foi um desgaste humano gigantesco. E foi aí que surgiram aquelas armas novas e pavorosas, né? Gás venenoso, os primeiros tanques tentando romper as linhas. Sim, a tecnologia a serviço da destruição em massa. Mas aí, em 1917, as coisas mudaram de novo. Dois eventos-chave. Primeiro, a Rússia saiu da guerra. Veio a Revolução Bolchevique, eles fizeram um acordo separado com a Alemanha. Isso aliviou a frente oriental para os alemães, né? Deu um respiro para a Alemanha ali. Deu. Só que, por outro lado, e isso foi decisivo, os Estados Unidos entraram na guerra. Oficialmente foi por causa dos ataques de submarinos alemães a navios americanos e também por causa do telegrama Zimmermann. Ah, aquela proposta alemã de aliança para o México contra os Estados Unidos, né? Isso.
Mas olha, as análises que a gente viu também sugerem que já havia fortes interesses econômicos americanos ligados à Entente, empréstimos e tal. A entrada na guerra não foi só por idealismo, digamos. Entendi. Múltiplos fatores, como sempre. Com certeza. E a chegada dos americanos com tropas descansadas, muito dinheiro, muito material, deu um impulso enorme para a Entente. Foi o que faltava para virar o jogo de vez, né? Levou à derrota da Alemanha e seus aliados em 1918. E as consequências? Foram gigantescas. Milhões e milhões de mortos. Uma geração perdida em muitos países. E impérios inteiros que existiam há séculos, como o austro-húngaro, o otomano, simplesmente acabaram, sumiram do mapa. E surgiram novos países na Europa, fronteiras redesenhadas. Exato. E o pós-guerra foi outro capítulo complicado. Veio o Tratado de Versalhes em 1919. A intenção era criar uma paz duradoura, mas as condições impostas à Alemanha foram muito, muito duras. As fontes são quase unânimes nisso. A famosa cláusula de culpa, né? O artigo 231. Exatamente, que colocava toda a culpa da guerra na Alemanha. Foi visto como humilhante e gerou um ressentimento enorme lá. Tentaram criar a Liga das Nações para evitar futuras guerras, uma ideia do presidente americano Wilson. Uma ideia boa no papel. Sim, mas ela já nasceu meio fraca, né? Os próprios Estados Unidos não entraram, a Rússia ficou de fora por um tempo, a Alemanha também. Faltou força política real. E que enquanto a Europa estava arrasada, economicamente destruída, Os Estados Unidos emergiram como a grande potência econômica mundial. O centro financeiro do mundo mudou de Londres para Nova York. O fim da guerra, na verdade, deixou muitas feridas abertas e um equilíbrio de poder totalmente novo. então, para a gente fechar aqui o raciocínio, a Primeira Guerra não foi um raio em céu azul. Foi, tipo, a consequência de décadas de imperialismo, de nacionalismos muito fortes, daquele sistema de alianças militares que travou tudo. E aí veio a faísca nos balcões que acendeu o pavio. Um conflito que matou milhões, claro, mas que também redesenhou o mapa do mundo, destruiu impérios e mudou quem mandava no jogo global. Fica uma reflexão final, talvez, pensando em tudo isso que a gente viu. Ao impor uma paz tão dura, tão punitiva, à Alemanha em Versalhes, e ao mesmo tempo criar uma Liga das Nações que não tinha, assim, poder de verdade para garantir essa paz, será que os próprios vencedores, mesmo sem querer, não acabaram plantando ali as sementes para mais instabilidade no futuro? É uma questão para a gente pensar sobre como a paz é construída, ou, às vezes, desconstruída.